Glória a Deus. Mensagem iniciada à noite, das 21h40 e 42 segundos e 770 milésimos de segundos. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus reprova a avareza. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois os que justificais a vós mesmos à vista das pessoas, todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. A lei, os profetas e o reino. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Cuidado para não deturpar a lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. João Batista exalta Jesus. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa? É Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Viver no Espírito, não na carne. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e
inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Versos lidos. Lucas 16, do verso 13 até 17. Romanos 3, do verso 19 até 21. João 3, do verso 17 até 21. João 5, do verso 22 até 24. João 5, do verso 45 até 47. Romanos 3, verso 19. João 1, verso 17. Romanos 3, verso 20. Gálatas 5, do verso 13 até 25. Glória a Deus. Mensagem terminada à noite, das 21h47 e 15 segundos e 225 milésimos de segundo.